Por exemplo, eu fui me consultar no SUS uma vez aqui em Londrina porque eu tava com um caroço debaixo do braço. Chegou lá, o médico achou que era íngua. Só que daí, desde a da consulta lá, meus pais olharam assim e falaram, não, assim não pode ser. Aí investigamos, pagamos um médico particular lá e descobriu que não era íngua, na verdade era um linfoma, né? Um linfoma de Hodgkin. E aí começou Começou não, né? Só um episódio que meio que alarmou um pouco do meu preconceito. Mas depois eu entendi, igual vocês falaram aí, pode ter sido um dia ruim ali do médico. Mas uma coisa que acontece aí com os médicos, mas com a gente simplificar demais as coisas. Né? Por isso que eu falo que a atenção básica, ela é básica, mas ela não é... Não é simples. Entendeu? Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Ô, doutor, assim, até mudando um pouquinho desse assunto, né? Recentemente a gente recebeu o doutor Marcos Cabreira e ele vem falando, ele fala muito, ele é geriatra, né? Ele fala muito sobre a terceira idade. Conheço. E hoje em dia, assim, pode ser uma falta de conhecimento minha, né? Mas existe já um movimento do SUS, porque... Quando o SUS foi criado, provavelmente era muito para tratar isso. Ficou doente, vai lá, trata, vai no UPA, resolve o problema. Só que, pensando no longo prazo, a população brasileira envelheceu. Hoje tem muita gente com 70, 80, 90 anos. Vocês acham que o SUS está preparado para receber essas pessoas? Existe um plano para preparar, para cuidar desses idosos? Porque da mesma forma que vocês pensam... Por exemplo, para o cidadão comum, frequentar mais a UBS e não tanto o UPA, né? Tentar prevenir antes de remediar. A prevenção do idoso, às vezes, é montar um sistema que veio o nome asilo, mas o nome não é asilo. Qual é que é o nome? Casa de repouso? Casa de repouso público, pensar em estratégias e medicamentos para prevenção de demência, né? Hoje o SUS, ele tem essa preocupação ou é um caminho mais longo? Olha, o SUS no papel, né, Darlove, é excelente. Tá? Funciona muito bem. E, inclusive, existem programas dentro do próprio SUS que chamam, por exemplo, Previne Brasil. O Previne Brasil são 10 indicadores chaves que tem, que os municípios, para receber a integralidade do repasse do SUS, ele tem que cumprir com esses 10 indicadores chaves. Então, quer dizer, existe um programa para isso. Existe uma cabeça central para que funcione. Tá? Excelente. O que precisa é um funcionamento local. A execução. E como é que é feita essa execução? É lá na estratégia de saúde da família, no qual uma equipe de saúde tem uma população com 2.000 habitantes, que é a responsabilidade dele. Ele pode fazer uma estratificação, porque a maioria das pessoas, eu diria, daquelas 2.000 pessoas, eu vou chutar, deve ter cerca de 1.000 pessoas que não vão precisar de um cuidado direto. Ele vai precisar só de uma orientação, no máximo uma vacina, alguma coisa assim. E aí você vai ter um determinado grupo que vai precisar de alguns cuidados menores. E olha, eu ouso dizer, daqueles 200 pessoas, você vai encontrar cerca de 50 que vão precisar de um cuidado mais de perto. Então, se você tiver aquele grupo engajado nisso, e buscando esse atendimento multidisciplinar, você consegue esse atendimento de excelência. Mas, como eu disse, você só vai ter o atendimento de excelência se você tiver equipe perene, contratada e com os objetivos trabalhando nesse sentido. Em relação à sua pergunta, tem uma portaria de 2006. Na verdade, tem vários programas. Programa da saúde da mulher, programa de atenção da vacinação.
E tem uma política nacional que trata da saúde da pessoa idosa, né? Que é instituída pelo SUS, né? Então já existe uma diretriz formal, que para além disso tudo que o doutor falou, que aliás, existe várias uma diretrizes. normativa para isso, dentro do Sistema Único de Saúde, né? Que aí é aplicado na atenção primária. Que aí você falou da geriatria, que também há um incentivo na formação de especialistas em geriatria. Porque, claro, nosso país está envelhecendo. Então, há essa perspectiva, há Alexa. Foi a Alexa. nesse olhar, então, de olhar para a nossa população que está envelhecendo, o processo do envelhecimento, que nem sempre envelhecer não quer dizer necessariamente sinônimo de doença, mas você vai ter que ter alguns cuidados para que essa pessoa envelheça bem, né? Envelheça bem, ter o cuidado, inclusive nos ambientes de saúde, para as pessoas que têm vou ter uma dificuldade na visão, então tem que ter um lugar ali para que a pessoa se apoie para subir, para descer, os pisos têm que ser utilizados de forma adequada, pensar na capacidade funcional dessa pessoa que vai diminuindo ao longo do tempo, né? Fazer a atividade de promoção e prevenção de saúde, dos riscos, né? De queda em casa, na comunidade. Então tudo isso está previsto nessa política nacional, que é uma portaria do Ministério da Saúde de 2006, que é aplicada na atenção primária, fundamentalmente. Na verdade, existem vários, né? As políticas de saúde são muito bem estabelecidas, mas você precisa ter uma equipe que esteja integrada a isso e aplique, de fato, essa política, essas diretrizes que existem já. E, para isso, a questão é a gestão. Por isso que nós insistimos. Plano de carreira de Estado, concurso público para contratar os melhores para trabalhar nessas equipes e a perenidade dessa contratação. Isso é fundamental para que tenha. Junto com isso, a ordem dos médicos, né, que é vamos dizer, essa prova tem que ter, e ela tem que realmente ser o suficiente para que os que não atingirem um nível de excelência sejam simplesmente cortados. Isso aí é que eles estão chamando de OAB dos médicos, né? Que eu vi algumas notícias. Né? Pois é muito mais importante ter uma ordem que faça essa limitação para os médicos do que para os advogados, porque advogado, se errar, não vai matar ninguém, né? Na verdade, por isso que eu falo, quando eu falo do controle, não pode parecer ruim, mas não é do controle mercadológico da profissão, mas é que quando a gente cria muitas faculdades de diferentes profissões, você acaba... Primeiro você cria uma expectativa na pessoa, um sonho frustrado, porque o cara se formou numa determinada profissão, achou que ia apavorar no mercado de trabalho, e de repente esse mercado está saturado. Sim. Então por isso que o Estado deveria, ele conhecendo a realidade econômica do país, do capital, enfim, das condições econômicas objetivas, ele devia, de fato, filtrar, limitar, lançar demais pessoas no mercado de trabalho que não vão ter sequer a possibilidade de trabalhar com aquilo que se formaram. Sem demérito a nenhuma profissão, obviamente. Sem demérito a nenhuma atividade econômica. Sim. Mas eu acho que para as profissões, principalmente aquelas de nível superior, nós temos que ter regulação para entrar no mercado de trabalho, né? E talvez esse modelo que está sendo sugerido para a medicina, inclusive, vai começar a inibir a expansão de cursos ruins das pessoas buscarem isso fora do país. Porque não vão passar, né? Não vão passar nessa prova. Doutor, você como médico que atende a comunidade, certo? Sim. Você acha que quais requisitos, assim, um médico deveria ter para conseguir atender essa população? Porque, queira ou não queira, muitas vezes você fala, o fulano é médico. Aí você acha que o cara já abre todo mundo ali todo dia no serviço. Mas a verdade não, porque o médico ele tem que ter uma parte empática também, principalmente nessas comunidades, né? Lógico, o médico tem que primeiro colocar-se no lugar da pessoa que está buscando ele, principalmente nas comunidades mais vulneráveis, tem que entender, tentar abstrair um pouco daquilo que a gente recebe na academia, de palavras, falar difícil e tal. E, por exemplo, eu fiz minha residência no Ceará. E um dia a mulher chegou e falou, não, doutor, é que eu tô com uma fininha. Eu falei, meu Deus, que é fininha? Não, faz 3 dias que eu tô com uma fininha, eu não aguento mais. Eu falei, nossa senhora, pera só um pouquinho. Saí, fui lá perguntar o que era fininha. Diarreia, né? Então, as pessoas lá no Ceará, onde eu fiz, por exemplo, para dar um exemplo, falar, então é isso, o cara tem que se apropriar daquilo que a comunidade fala, como que as pessoas conversam, como que elas entendem, né? Respeitar, inclusive, aqui as crenças, né? Porque às vezes a gente acha que porque fez uma universidade, passou numa residência, acha que é dono de todo o conhecimento. Superior. E não. Porque aquela pessoa, muitas vezes, aquela Dona Maria, o seu João, acaba te trazendo elementos que te ajudam, inclusive, a resolver o problema dele.
e da comunidade e você criar esse vínculo. Porque não adianta só achar que eu sou médico bam, fiz residência em medicina de família, passei, cheguei aqui e vou conquistar a comunidade. Não é assim que funciona. Então, o cara tem que primeiro ter empatia, colocar isso no lugar do outro. O vínculo, Tentar, né? vai criando o vínculo. É. Tentar ser o menos prolixo possível com as palavras, né? Utilizar, ser inteligível para a pessoa. Como é que eu vou explicar para o cidadão? Vou fazer uma receita lá, a senhora vai tomar esse remédio aqui de 12H/12H. O que é isso? Vai nem entender. Né? Então, muitas vezes eu cansei de fazer para as pessoas mais idosas, falava, dona Maria, esse remedinho aqui, desenhava lá, um solzinho, na hora que o sol, e esse aqui é a luazinha. Então, na lua, a senhora, sabe assim? Então, é esse tipo de coisa. Então, esse é o primeiro. Lógico, o cara estudar, chocar com os livros, entender, ler, mas, para além disso, ser humano, né? Sim. Porque a gente está lidando com outros seres humanos, né? E não achar que as pessoas estão indo lá na unidade de saúde, ou lá no pronto-socorro, onde seja, para ver os olhos bonitos nossos. Não é, mesmo que os nossos olhos sejam bonitos. Mas elas não vão lá para isso, né? Entendeu? Sim. Eles vão lá sensibilizados. Sensibilizado, vulnerabilizado, às vezes. Talvez ali é o último recurso que o cara tem para saúde mental, para qualquer outra coisa. Sofreu violência doméstica em casa, violência no trabalho, sabe? Não tem grana para pagar o gás do dia, tudo isso e acaba derivando ali. Então a gente tem que ser, tudo isso nós temos que saber filtrar, respirar e dar, porque nós também, enquanto trabalhadores, estamos ali sobrecarregados, às vezes mal remunerados, às vezes sem possibilidade de sair para fazer um xixi, porque o médico faz xixi também, viu? Quem acha que não. A gente não sabe, né? Entendeu? Então, mas tudo isso a gente tem que juntar e pensar, puxa vida, aquela pessoa vai me procurar porque talvez eu possa ser a última alternativa não só de saúde, mas da saúde mental e de qualquer outra coisa. É isso, né? E é muito a cara do SUS isso, né? Do médico entender ali a enfermidade da pessoa. Só que, por exemplo, eu tive uma experiência com o SUS completamente desagradável, só que hoje eu entendo que às vezes era um dia que o médico não estava bem, que, assim, poderia estar sendo mal remunerado, igual vocês falaram. Ou até falta de conhecimento mesmo. Por exemplo, eu fui me consultar no SUS uma vez aqui em Londrina porque eu tava com um caroço debaixo do braço. Chegou lá, o médico achou que era íngua. Só que daí, desde a consulta lá, meus pais olharam assim e falaram, não, assim não pode ser. Aí investigamos, pagamos um médico particular lá e descobriu que não era íngua, na verdade era um linfoma, né? Um linfoma de Hodgkin. E aí começou Começou não, né? Só um episódio que meio que alarmou um pouco do meu preconceito. Mas depois eu entendi, igual vocês falaram aí, pode ter sido um dia ruim ali do médico. Mas uma coisa que acontece aí com os médicos, mas com a gente simplificar demais as coisas. Né? Por isso que eu falo que a atenção básica, ela é básica, mas ela não é... Não é simples. Entendeu? Essas coisas, puxa, o cara veio aqui, o paciente veio com uma nodulação, puta, eu tenho que olhar, um cara jovem, tal, peraí. Eu descartei as coisas que são mais frequentes ou que são mais simples, não é, né? O cara não anda raspando lá e fez uma infecção de pele ali que criou esse foliculite Fui ali. lá, palpei esse negócio. Pô, peraí, né? Tem consistências e consistências de determinadas lesões. Então, assim, e essa era outra coisa. O médico não adianta, você tá aqui, eu tô aqui, eu sou o médico, você é o paciente, eu só fazer a consulta aqui. Eu tenho aqui, telepatia, tô escaneando você. Não, eu tenho que ir lá, deitar na maca, palpar. Qual que tá doendo? É isso? Olhar. Às vezes, o simples fato de eu ver aqui a mucosa, eu já, peraí, tem alguma coisa a mais aqui, né? Esse é o problema. E isso não pode acontecer na atenção primária. Por isso, quando a gente fala dessa alta rotatividade que a pejotização causa, o cara, ele não quer mais fazer isso. Deitar o cara ouvir mais, deitar o paciente na mesa para palpar, examinar de verdade, porque grande parte da medicina não é os instrumentos, são os aparelhos sofisticados. É a sua audição de ouvir, a sua percepção de olhar para aquela pessoa e você ir lá e tocar, né? Tocar para você saber. Tem muito diagnóstico, hérnias inguinais, mesmo apendicite.